Em Lucas capítulo 18, Jesus passa por uma situação que muitas pessoas questionaram a sua forma de agir, falando: por que o mestre fez isso? O que essa pessoa quer? Não parece algo tão óbvio? Será que foi realmente? Lucas capítulo 18 conta uma história muito interessante de um cego que estava à beira do caminho esmolando. E de repente Jesus passa com uma caravana e as pessoas empolvorosas, e de repente ele se liga: quem é esse que está passando? E falam: é o filho de Davi, é o Messias, o tão esperado por Israel durante tantos anos. Agora estava entre eles. Aquele cego estava acostumado a ver oportunidades passando diante dos seus olhos. Mas espere, nós estamos falando de um cego ou de alguém que enxerga? Entenda bem, muitas vezes as pessoas que não enxergam com os olhos físicos sabem exatamente o que se passa. Conseguem interpretar de uma forma, às vezes, muito mais técnica, racional ou espiritual, como você prefere, do que muitas vezes as pessoas que estão usando os seus olhos. Pois bem, quando ele sentiu, quando ele percebeu, quando ele intuiu que diante dele estava uma grande oportunidade, ele não pensou duas vezes e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O mais interessante é que no decorrer dessa história, nós vemos que Jesus, num dado momento, para a comitiva e manda chamar aquele homem. Ele, usando de um ato de fé extraordinário, lança a mão da sua capa. E é importante nós frisarmos que naquela época, o cego, quando era reconhecido como cego, ele ganhava dos líderes daquela localidade o direito de esmolar. E a forma que ele tinha para comprovar que ele realmente era um deficiente era através da sua capa. A capa homologava que ele não era um charlatão, mas ele era sim alguém que necessitava da ajuda dos irmãos. Pois bem, quando ele escuta a voz do mestre chamando ele num ato de fé, a primeira coisa que ele faz é largar a capa. E só isso já traz uma grande reflexão para nós. Mas eu quero ir mais adiante contigo. 4 séculos antes de Cristo, uma pessoa ficou famosa por uma forma de agir. Esse homem foi Sócrates, um grande filósofo. E o que ficou marcado foi a maiêutica, a forma que ele trabalhava perguntas sobre perguntas, questionamentos sobre questionamentos. Com isso, ele tinha a característica de fazer as pessoas pensarem sobre o que realmente elas queriam saber. É interessante porque existem algumas situações que nós não sabemos nem muito bem o que nós queremos, e era isso que ele fazia. Ele colocava as pessoas para pensar, para ter certeza daquilo que estavam perguntando, para ter certeza sobre o que realmente sabiam ou não sabiam, sobre o que na verdade dominavam ou sobre o que não dominavam. O interessante é que 4 séculos depois, alguém que na verdade estava muito antes do que Sócrates, traz um upgrade desse pensamento da maiêutica. Jesus não somente fazia as pessoas pensar, como também ele trazia de uma forma diferenciada uma grande reflexão para os seres humanos que estavam à sua volta. Ele fazia com que as pessoas entrassem de cabeça naquilo que estavam pedindo. O cego queria algo. Jesus, por mais que parecesse óbvio para todos aqueles que estavam à sua volta, visto que era um cego pedindo um milagre, todos falavam: bom, é óbvio que ele quer voltar a enxergar. Mas Jesus quebra essa linha do óbvio e faz com que aquele homem verbalize o que realmente era o seu sonho. E quando ele declara: Senhor, eu quero voltar a enxergar, Jesus olha para aquele homem e fala da seguinte forma: que seja feita sim, conforme a sua vontade. E agora não estávamos falando somente de filosofia, nós estamos colocando um upgrade nisso, colocando um milagre junto ao entendimento. O que talvez você não tenha parado para refletir nessa história é por que Jesus fez isso. Eu vou explicar para você. Jesus fez isso por uma seguinte situação. Aquele homem tinha uma vida controlada. Aquele homem já tinha diversas experiências e ele sabia muito bem por onde, entre aspas, caminhar. Ele sabia que vivia numa situação de dificuldade, mas que, pela misericórdia dos irmãos,
Sempre alguém esmolava para ele, fazendo com que o sustento chegasse à sua mesa. Mas aquele homem não se contentou, ele queria viver algo novo. Quando Jesus chega para ele e pergunta o que realmente ele quer, ele não queria, ele sabia o que o homem queria, mas ele queria que fosse verbalizado por aquela pessoa. Porque ele sabia sim que no dia seguinte, quando aquele homem acordasse, ele não tinha mais a profissão que ele tinha antes. Ele não tinha mais os costumes que ele tinha antes. Ele não tinha mais o sustento que ele tinha antes. Ele teria que recomeçar uma nova história, uma nova vida. Muitas vezes, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, é exatamente isso que acontece. A cegueira é tirada diante dos nossos olhos. E coisas que nós fazíamos até então não faremos mais. Então, por isso que se é perguntado, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Você quer recomeçar uma nova vida ao lado de Cristo? Porque isso traz uma responsabilidade para você. E quando você declara sim, tudo se faz novo na sua história. Mas eu quero convidar você a refletir também que nessa atitude de fazer novo, algumas coisas que eram costumeiras não existem mais, não tem mais espaço para elas. Aquele homem, se fizéssemos um paralelo ao dia de hoje, no dia seguinte, não acordaria na hora que ele estava acostumado. Ele não pediria ajuda de um amigo para deixar ele na porta do templo, para que ele começasse ali a esmolar. A partir de agora, ele era um homem perfeito. E se pensássemos como hoje, ele precisaria estar preenchendo um currículo, ele precisaria sair cedo de casa, pegar um ônibus lotado, para agora começar a bater na porta de agência de emprego em agência de emprego, procurando um recomeço da sua história. Muitas vezes nós chegamos a Cristo e passamos exatamente por essa situação. Precisamos recomeçar a nossa história. Precisamos fazer algo novo, algo totalmente diferente. Eu convido você a refletir sobre isso. Entre com responsabilidade diante das situações da vida. Lembre-se, nós somos coautores com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não pense que a responsabilidade do milagre é somente de quem ora. Por isso que normalmente Jesus falava, o que queres que eu te faça? Porque quando você verbaliza eu quero, você está totalmente dentro dessa história. Eu convido você a refletir nisso. Eu convido você a tomar um posicionamento diante da sua vida. Saiba, existem muitos milagres que ainda não aconteceram porque você ainda não verbalizou, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu preciso, eu quero, envia-me a mim. Tome um posicionamento e saiba que existem coisas extraordinárias te aguardando ainda nos dias que estão por vir. Tenha fé, tenha atitude, tenha perseverança. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Shalom, Adonai.